Cibele Santos, bem-vindos a mais um episódio do I Tá Tudo Certo. Então, quem está aqui para conversar com a gente hoje é a Rosemary Quionha. Querida, muito obrigada por ter aceitado e por estar aqui junto com a gente, que a gente vai conversar. A Rosemary é uma amiga, a gente fez uma viagem iniciática juntas. Sim, Egito maravilhoso. Egito maravilhoso. E foi uma viagem que juntou, né, os amigos que não se conheciam. A gente teve uma relação muito fraterna, acho que de uma fraternidade grande. E continua até hoje. E que delícia! Gratidão por esse teu trabalho tão lindo, por essa oportunidade. É uma alegria imensa poder compartilhar um pouquinho, né, com todos. E então, vamos lá. Quanto tempo você é terapeuta? Primeiro se apresenta, por favor, porque você faz várias coisas. Tá, né? perfeito. Você é terapeuta sistêmica. Então, meu nome é Rosemary Quionha, eu trabalho há mais de 20 anos, já passou de 20 faz tempo, e eu trabalho com várias tecnologias, eu trabalho com a programação neurolinguística, com a hipnose, com as constelações sistêmicas, com o xamanismo, com linguagem do corpo, com taco de beisebol se precisar. Não deixa de ser uma boa ferramenta. Tudo que ajuda a gente a transformar. Então, assim, é um amor muito grande de perceber a transformação na vida das pessoas. E aí hoje eu acabo somando, né? Todas essas ferramentas, elas conversam. E é maravilhoso, porque ajuda nessa transformação. E fala para mim, na tua prática de consultório com os clientes, é comum este momento da pessoa estar perdida? Total. Porque tem uma fase que a pessoa até tem, assim, trabalho, eu ganho meu dinheiro, só que eu tô sentindo um vazio, como se tivesse que ir para algum lugar. Sim. É comum isso acontecer? Muito comum. E é muito comum da pessoa chegar com esse incômodo e às vezes nem sabe o que é. Não sabe o que é. Às vezes percebe que está querendo alguma mudança na vida, mas não sabe qual, por onde. E aí dentro das ferramentas a gente consegue ajudar a direcionar, a compreender, né? E aí às vezes a pessoa ela chega com a vontade, ela sabe que ela está precisando mudar, mas ela não tem força. Ela não consegue, ela sente que tá errado, tem um vazio, ela quer mudar, mas ela não tem a força. E aí o sistêmico ajuda muito a entender. Porque nós todos estamos nesse emaranhado que a gente chama. Então, muitas das vezes, quando eu quero fazer uma mudança e eu não estou conseguindo, a gente pode procurar porque está preso em alguma lealdade. Né? A gente segue muito dentro dessas lealdades sistêmicas e que geralmente está ligada a papai e mamãe. Então, às vezes, a nova profissão que a pessoa tem vontade de seguir ou que já imagina que é mais ou menos aquele caminho, não tem aceitação pelos pais, não tem aceitação da família. E aí isso é uma barreira muito grande. Mas com as constelações, com os atendimentos de PNL, isso ajuda a pessoa a se empoderar, a sair desses emaranhados, a poder honrar pai e mãe, mas sem ficar preso. Sim. Você está falando, me remete, tipo, quando a pessoa ela passou num concurso público e ela é funcionária público. Sim. A gente percebe como é difícil, porque às vezes assim, a chefia não é legal, o lugar que está não é legal, não vê mais sentido naquele serviço, só que aquela estabilidade Sim. segura muito a pessoa no lugar, né? Sim, porque são essas crenças, né? Quando a gente para pensar nos nossos antepassados, então tem um peso muito grande em relação a você ter a carteira assinada, de você ter essa estabilidade, né, no trabalho e até mesmo em relação a status. E aí, às vezes a pessoa ela quer fazer uma transição de carreira e muitas das vezes é uma transição para o autônomo. Sim. E aí largar esse vínculo, cenário, né? Largar esse vínculo. Então é um outro cenário. Então é algo que a gente tem que trabalhar para poder conseguir cortar esses vínculos. Até quando eu fiz a minha transição de carreira também foi esse desafio. De que área você veio? Eu trabalhava na área do planejamento e controle de produção. Eu tinha mais de 15 anos, eu já estava indo para gerência. Então, assim, eu estava super estabilizada, claro. Tinha um salário 15 bacana. 15 anos, né? 15 anos. Tinha um salário bacana, né? Então, status
também tinha, só que eu não me sentia feliz. Só que eu sabia que não era aquilo. E aí teve esse estranhamento da família. Então é um trabalho para você conseguir desvencilhar disso, para seguir o seu caminho e poder firmar o que você quer. Porque só a gente sabe qual é o chamado. Sim. Só a gente Qual é sabe a dor, né? qual é a dor de estar onde está. E qual vai ser a mudança, a alegria de fazer esse passo. Então eu trabalho com muitas pessoas, até mesmo dentro desse cenário que você falou, de ter uma estabilidade, de ser funcionário público e estar com esse medo de fazer essa transição. Mas vale a pena. Vale a pena. E aí, trazendo para gerações mais recentes, que a gente vê as gerações meio desconectadas, assim, o que eu vou fazer? Parece que a nossa geração, que são a dos pais dessa geração que está aí, Sim. tinha essa importância muito grande, esse chamado muito grande para eu ter que ter estabilidade. Então eu Sim. tenho que ter minha casa própria. E parece que essa nova geração já não tem isso, Sim. né? Ficou meio longe. É bacana porque é um outro cenário. A impressão que eu tenho é que eles já estão mais despertos. Quando a gente fala da Matrix, é onde coloca essa necessidade de ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter. E tudo bem, os nossos antepassados, eles fizeram isso com essa intenção Claro. de poder trazer essa segurança. Mas agora a gente está num momento diferente. A gente está num momento agora onde as pessoas elas começam a escolher o que elas querem, começam a escolher o que é bom. E até mesmo a dizer o não quando a gente percebe que é algo que está, me fugiu a palavra, mas que está além do combinado. Sim, que está pressionando, Colocando né? um limite. Então, assim, eu lembro que na época que eu trabalhava, e acontece muito isso com os clientes, aonde você, às vezes, abre mão da tua vida, do teu tempo livre. Você já trabalha 8 horas, e aí você fica mais tempo ainda na empresa, fica final de semana e tudo mais. Pelo quê? Muitas vezes por esse medo. Por esse medo. Às vezes é só para manter, né? Sim. Porque assim, tem banco de horas, ninguém consegue tirar. E tem hora extra, mas para a pessoa acaba adoecendo e não Sim. compensando aquele dinheiro a mais. Exato, porque é isso que acontece mesmo. Porque daí você segue nesse lugar para se aposentar. Quando se aposenta, tá doente, não consegue aproveitar. Nossa, isso é muito comum. Muito. Então, essa nova geração, ela tá com um entendimento diferente. E eles estão podendo fazer isso também, porque os que vieram antes construíram também e dão essa estabilidade. Né? Construir esse colchão para dar essa estabilidade, porque antes não tinha o que fazer. Era o que tinha que fazer para sobreviver. E agora a gente está entrando no momento onde você começa agora a pensar sobre, mas e viver? E qualidade de vida? E fazer o que realmente eu quero? O que eu gosto, né? Então dá para perceber muito nítido isso. Tá bem diferente, né? A nossa geração viu um salto, né? Sim. A gente saiu do analógico, entrou no digital e nessa área também a gente viu um salto. Sim. Né? Onde a gente... Porque sabe o que parece? Sabe aquela corrida de passar o bastão? Né? É isso mesmo. A gente recebeu o bastão de quem, sei lá, saiu de outro continente, veio, teve que plantar, teve que dar o alicerce. A gente pegou o bastão e continuou. Sim. E agora a turma que está para frente fala... Tá tudo construído. O que vocês querem que eu faça com esse bastão? Já tá pronto. Já tá pronto, Já tá gente. pronto, né? Quando a gente olha para as grandes cidades e tudo mais, então é um novo momento, é uma virada de chave. E é legal isso quando você falou, vem vindo uma historinha mesmo, né? Eu lembro quando eu peguei meu primeiro celular, que era aqueles tijolão, Sim. né? E era ficção científica você poder se ver na tela. E hoje para nós é o mais Muito natural. comum. Em pouco tempo. Muito pouco. Sim. Muito pouco. Diz que nós somos híbridos, Não né? é? Adoro. Nós somos uma geração... Nós temos essa comparação. Então, assim, é algo novo, é algo diferente. E é estranho para as duas partes. Tanto para os pais, para os antigos, Sim. e quanto para essa geração que está chegando, para os novos. De não entender, às vezes, também o limite que é colocado, né? Às vezes o limite que é imposto.
Mas é de Pra ter quê, esse né? entendimento. Tá, tudo bem, eu vou dar minha saúde inteira pra quem? Troca do quê? Exato, exato. Porque, não sei se é muito estranho falar isso, mas é importante a gente lembrar que a gente está aqui só de passagem. Vai ficar tudo aqui, né? Em É pouco muito tempo. louco parar para pensar nisso. Nós estamos aqui só de passagem. Então, a gente percebe que há um salto em relação à consciência mesmo, do que eu estou fazendo aqui. Então, claro, eu preciso ter uma casa. A gente está nesse mundo material de dualidade, A gente onde eu precisa de tenho que algumas ter. coisas materiais para utilizar, Eu né? preciso, exato. Mas aí agora a gente está começando a voltar para o ser, a voltar para esse entendimento, né, do que eu quero, do que eu gosto, do que é melhor para mim. Então é um momento diferente, mas maravilhoso também. A gente tá aprendendo. Como tem esse lado de bom, a gente já não está lidando com uma coisa que estava estabelecida, imutável. A gente está aprendendo no meio do processo, Sim. né? A linguagem, como as coisas funcionam. Sim. Vamos pensar sim, que a gente veio do analógico. sim. Então estamos aqui lutando e aprendendo. E acho isso maravilhoso, não acho isso pesado, eu acho isso maravilhoso. E é bacana da gente ter esse entendimento, porque como a gente está passando por várias situações, é fácil de poder entender todos os lados. Todos os lados, é. É. E falando nessa mistura, você usa, dentro da constelação, você usa elementos xamânicos. Uso. Como que isso se encaixa? Tá, perfeito. Aonde você sentiu a necessidade de trazer coisas xamânicas para dentro? Porque Tá. a gente tá de novo falando a mistura do velho com o novo, né? Sim. O xamanismo traz toda essa parte também ancestral Sim. dentro de uma terapêutica que é moderna. Eu diria que ela é um formato que trouxe pra gente. Isso. Mas se a gente for buscar a origem, o Bert ele ficou 16 anos na África com os Zulus. Então, quando a gente começa a estudar e a aprofundar, são ensinamentos e sabedorias que Bert trouxe lá de trás. Que já era meio xamânico, né? É ancestral. É muito bonito isso. Então, a gente está trazendo para cá. Mas aí o que acontece? E o Bert tinha um conhecimento incrível. Ele fez PNL, ele fez psicanálise, psicodrama. Então, ele junta muita ferramenta também. Como eu tenho conhecimento da PNL, é muito legal, porque daí quando eu tô vendo ele atuando, né, quando ele atuava, os vídeos e tudo mais, dá para perceber. Porque a PNL é aqui, ó, é o que eu falo, como eu tô respirando, né, as histórias que ele contava. Então, assim, eu vejo como é um resgate, porque já está conectado. Quando a gente fala de constelação, ela já é ancestral, ela já é xamânica. Ela já é xamânica. Ela já vem desses povos originários. E aí eu acho que quando o Bert trouxe, até mesmo por ele ter ele foi padre. Então, né, dentro da história dele, das perspectivas dele, então ele trouxe nesse formato. Mas quando eu trago, né, junto os elementos do xamanismo, para mim faz muito sentido e casa muito bem. Então eu gosto de trazer agora muito das defumações, né? Então são as ervas que você coloca ao fogo e que libera aquela energia. Tudo é energia. Quando a gente vai trabalhar no campo das constelações, a gente acessa muita dor. Pensa, né? A gente acabou de falar do bastão que passa de um para o outro. Sim. Todas as inseguranças e as dores dessas pessoas que deixaram a Terra há anos atrás e vieram para um outro continente com toda a insegurança. Sim. Né? É muita dor ao longo da história das famílias, né? Muita dor. Quando a pessoa vem para constelar, eu costumo falar que é um hospital. A gente está cuidando, é um hospital. Tem pessoas que vai ser um band-aid e tem pessoas que é um transplante de coração, que é uma fratura exposta. Então a gente acessa muita dor. E aí, quando eu uso esses outros instrumentos, porque tudo é energia, tudo é frequência, tudo é vibração. Então essas outras ferramentas ajudam nessa quebra, ajudam nessa harmonização. Então eu gosto de trazer uma sálvia, para fazer uma defumação com uma sálvia, ou com alguma outras ervas que ajuda. Eu uso a maracá, né, que é o chocalho. Eu não trouxe.
Eu uso a maracá, porque ela também ajuda a mexer nessa frequência. Às vezes os cantos com o tambor. Então são todas ferramentas que ajudam a trabalhar este campo, a mexer nessa parte energética. E que fica muito mais tranquilo, muito mais fácil. Então elas vêm como ferramenta de liberação de energias condensadas, seja Isso. em dor ou... É isso mesmo, é liberação dessas energias. E o como o campo percebe faz diferença. Durante algum tempo eu relutei para usar, porque preocupada mesmo com o que as pessoas iam achar desse estranhamento. Mas aí a hora que eu consegui me empoderar, e eu falei, faz sentido, toca o meu coração. E aí eu consegui perceber a diferença, como a gente estava comentando, de às vezes você, sem essas ferramentas, quando termina uma constelação, você está exaurido, cansado, porque você está acessando muita dor. E quando eu utilizo dessas ferramentas, você termina mais tranquilo, mais bem, porque harmoniza. E todas essas ferramentas, elas são energia. Então ela está se doando também e trazendo energia para aquele campo, para que ele se reestabilize. E já aconteceu, por exemplo, de você, de algum do cliente ter ancestralidade indígena? Muito. E aí você traz esse instrumento e faz uma... Muito, muito. E aí toca o coração. Porque assim, quando a gente fala de constelação, para mim todas as terapias Sim. é uma forma de falar com a nossa alma, com o nosso coração. E quando eu trago isso, eles relatam de visões que eles têm, de lembranças que eles têm, né, de sentir essa presença desse povo originário junto. Então é bonito demais, é lindo demais. Traz um case pra gente. Eu sempre tomo um pouco de cuidado, porque quando a gente fala dos casos, eu tô falando de histórias de pessoas. É real, né? Real, né? Então eu sempre tomo sempre esse cuidado. Mas histórias muito bonitas aonde você não consegue, às vezes, ter um relacionamento com o pai. Quando a gente falou do trabalho, até mesmo de trazer essa força para fazer essa mudança, geralmente ela está ligado ao masculino. Porque o masculino, a energia yang, é o que te leva para a vida. Tá. O pai é o que te apresenta para a vida. Então, casos assim muito fortes de ter essa desconexão com o pai, de não entender essa rigidez. E aí, quando a gente vai colocando na constelação, a gente começa a buscar aonde está a origem. Porque se eu não consigo fazer algo, se eu não te dou algo, é porque eu não recebi. Porque eu não tenho, não tive. Claro. Não é? E aí a gente fez uma constelação que foi muito bonito, que a gente começou a voltar para esse passado para poder entender aonde estava essa rigidez, onde estava essa insegurança toda. E aí, como na maioria das histórias dos brasileiros aqui, né? Você chega na história de imigração. A gente chega na história dos nossos antepassados, nosso povo, né? que tiveram que fugir de guerras, que tiveram que largar tudo para trás, família, casa, tudo, para poder vir para uma terra nova. Então, carrega-se uma dor muito grande e um medo, uma insegurança. E aí, por isso, dessa necessidade e dessa força de querer ter uma carteira assinada, Uma às segurança, vezes, de ter né? uma segurança, de ser importante, ter uma casa, de ser importante. E aí foi muito bonito que quando a gente conseguiu voltar para esse passado, de conseguir esse antepassado que saiu do país de origem, poder se reconectar e fazer as pazes com esse país, aí essa leveza e esse entendimento, ele vai voltando e vai reconectando geração a geração. E aí o cliente, né, a pessoa que está constelando, aí ela consegue compreender. Ela compreende que aquilo que estava acontecendo não é porque o pai é ruim, quer o mal, quer judiar, quer prender, quer acabar com a minha liberdade. Não. A linguagem é o amor sempre. Sim. Ele está buscando pelo amor sempre, mas dentro do que ele conheceu. E aí, quando eu tenho esse entendimento, é o que eu consigo soltar. Eu consigo agora me reconectar com o amor. E aí, a partir daí, eu posso te honrar fazendo diferente. Eu posso te honrar agora utilizando a liberdade que a gente tem, que a gente estava comentando, que hoje nós temos uma liberdade que os nossos antepassados não tiveram, né? Principalmente as mulheres. Pelo menos na nossa bolha de realidade. Sim, né? isso. Que é uma bolha grande, do Ocidente, coisa e tal, mas é uma bolha, né? Sim. Então,
da gente poder conseguir compreender da onde está vindo essa dor. Eu tenho muitos casos, teve um caso que foi muito interessante, onde uma moça, ela tinha um problema em relação ao financeiro mesmo. Ela não conseguia, ela ganhava o dinheiro, mas ela não conseguia guardar esse dinheiro. E aí, dentro de uma constelação, fazendo todo esse entendimento, ela lembrou do momento quando ela era pequena, que ela estava, eu não lembro mais o porquê, mas ela estava carregando o salário do pai. E aí ela se assustou no meio do mato, ela se assustou com alguma coisa e ela jogou dinheiro fora. E foi um grande acontecimento para a família, Claro. porque eles dependiam daquele dinheiro. E aí isso foi um trauma tão grande para ela, que aí ela cresceu sem o merecimento de reter o dinheiro. Ela não se sentiu segura de ter o dinheiro. Sim, Né? Porque exato. pode acontecer alguma coisa, então eu me livro logo. Sim, é perigoso. É perigoso. E aí depois que a gente trouxe esse entendimento que pôde fazer, né, as frases de cura, Sim. de poder compreender que aquela criança fez o que ela podia fazer, mas que ela podia fazer diferente agora. E aí ela se coloca de uma forma diferente. Rose, a gente está falando, né, o nosso tema principal é a parte profissional, e você falou que é o pai que empurra para a vida, Sim. né, então tem a ver. A gente tem muitos casos, pelo menos no Brasil, onde a mãe é mãe solo. Sim. Né? Ou porque está separada e o pai se distancia um pouco, ou porque realmente às vezes nem conheceu o pai. Sim, né? sim. Então a tendência dos filhos é ficar defendendo a mãe e julgando o pai. Sim. Como é que fica esse filho quando ele tá nessa cisão? Perfeito. E é muito bonito porque não adianta você ir para o racional. Você vai para o campo mesmo. E aí não importa se você conheceu o teu pai ou não, se você sabe da história ou não, né? Se você foi adotado. Quando a gente vai para o campo, tanto no presencial ou com os bonecos, eu vou colocar o representante para esse pai. E aí a constelação, ela traz o que está por baixo, que a gente não está vendo, que a gente não está sentindo. E aí quando a gente coloca isso no campo, o cliente, a pessoa, ela vai poder tocar ou assistir a constelação acontecendo, e agora ele consegue perceber a visão desse pai. Eu não conhecia esse pai, mas ele tem um lugar. E é muito interessante porque acontece muito, às vezes no caso de mãe solo, que o pai nem sabia que a mãe estava grávida. Ah, também tem isso, né? Dependendo de como se conforma a isso, às vezes o pai não tem nem ciência. Sim, então tem situações que o pai nem sabia. E aí quando a gente coloca no campo, essa pessoa consegue agora entender isso, consegue porque você sente. Quando você toca ali o pai, a mãe, né, qual seja ali o personagem, você sente aquela energia. Você percebe que aquilo ali é verdadeiro. E agora eu consigo dar um lugar para esse pai. E é muito interessante o que você falou, porque às vezes o filho ele começa a defender a mãe, né? Só que quando eu faço isso, se eu defendo a minha mãe ou se eu defendo o meu pai, somos metade mãe e metade pai. Eu tô perdendo metade da minha força. Se eu tô defendendo a mãe e julgando o pai, eu tô perdendo metade, independente dos lados. Então é importante trazer esse entendimento para que possa fazer entrar nessa paz, nesse entendimento do que houve, cada um entregou o melhor que podia, para poder seguir nessa vida, seguir com essa força. É uma coisa que a gente idealiza como natural, mas eu vejo a dificuldade que é fazer isso, por exemplo, quando um filho vê a mãe se desdobrando em 20, mantendo tudo sozinha, fala... Minha mãe deu conta de tudo, meu pai nem apareceu, ele saiu e nunca mais voltou. Como que ainda, além disso, eu vou dar um bom lugar? Porque a gente fala nesse alinhamento das forças, né, que vem do pai e da mãe, a gente fala num bom lugar. Sim. Mas às vezes é difícil, não é simples você dar um bom lugar. É um grande desafio, mas o Bert ele já falava algo que é importante, que não importa se o pai ou a mãe colocou a gente na lata do lixo,
quando a gente nasceu. Só por ele ter dado a vida, ele já merece o respeito. E quando a gente fala isso, é um desafio, porque quando a gente fala isso, não significa que eu estou concordando com o que ele fez. Nossa, isso é importante. Esse é um ponto, porque às vezes, quando entra nessa resistência de não vou perdoar o meu pai, eu não vou dar um lugar para ele, se eu pudesse, eu trocava de pai, você está matando metade de você. É da gente poder começar a olhar para o outro ser humano e lembrar que é ser humano. A gente esquece, eu costumo falar, porque a gente olha para o pai e para a mãe, e claro que a gente quer uma mãe perfeita e um pai perfeito. Família Doriana, nem sei se ainda tem propaganda de família Doriana. Acho que isso já virou um meme. Isso já é antigo, né? Mas antes tinha aquelas propagandas de família perfeita. Então a gente quer uma família perfeita, mas não existe. Quando a gente chega numa família, esse pai e essa mãe já foi criança, já foi adolescente, já passou por muitos desafios, por muitos abusos físicos e emocionais. Então, às vezes, quando a gente chega, o papai e a mamãe tá um trapinho já. Às vezes eles não têm para dar. Eu não recebi, como é que eu vou dar alguma coisa? Então, é um desafio, mas a gente começar a ter essa consciência que são seres humanos, que passaram por desafios, que ninguém nasce na família errada. E também tem um lance assim, mesmo que... Vamos pensar que é uma família estruturada, que o pai é legal, a mãe é legal. Às vezes o filho, ele tem uma necessidade específica onde não é atendido e fica aquela falta. Sim. Mesmo com pais super legais, com tudo certo, sim, com a família Doriana, mesmo assim tem a falta. Ainda tem, sempre. Então é um salto quântico, dói para ter esse entendimento, mas de poder olhar para eles como seres humanos, que estão acertando, que estão errando. Eu vou pegar o que tiver de bom, mesmo que seja só o momento do ato da concepção. Então eu vou agradecer a esse pai. Ele deu o máximo que ele podia, era isso que ele tinha para dar. Não tinha mais. E aí é o meu aprendizado, o que eu tenho que aprender com essa família? O que eu tenho que aprender com essa história? E aí quando a gente fala das leis universais é muito interessante, porque daí você sai desse lugar da vítima. Porque ficar nesse lugar da vítima só vai perder força. Não, é o que eu tenho, o que eu vou fazer de melhor com o que eu tenho. Eu vou honrar esse pai e essa mãe, do jeito que eles puderam, da melhor forma, sendo feliz. E aí eu consigo trazer agora a harmonia e o equilíbrio. Teve um caso que um dos meus professores que estava falando, que foi muito forte, que a mãe do rapaz virou andarilha. Tá. A família queria ajudar, a família tinha condições de ajudar, mas ela não queria. E aí foi uma cura muito grande quando ele pôde olhar para essa mãe e dizer, eu me coloco pequeno diante da sua dor. Eu me coloco humilde, até me arrepia. Sim, é muito forte. Eu me coloco humilde diante da tua história, porque só quem está vivenciando aquilo sabe. Às vezes tem aquela história, né? Vai um conjunto de amigos para viajar, para a praia, aí tem aqueles que acordam às 5 horas da manhã para ver o pôr do sol, o nascer do sol, aí tem aqueles que acordam às 6, já começa a preparar a comida, tem aqueles que acordam às 9, tem aqueles que acordam às 10 horas da manhã. Que direito eu tenho de querer acordar o outro, que geralmente acorda às 10, querer acordar ele às 5 da manhã? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo. E aí esse é um grande aprendizado, de respeitar o ritmo do outro. Não estou dizendo que é fácil, não. Não é fácil. Não, eu acho bastante desafiador. Bem desafiador. É bem desafiador. Mas esse é o caminho da cura. Esse é o caminho. Da gente poder ter esse respeito e esse entendimento. E Rose, fala para mim, você falou de honrar pai e mãe. O que é exatamente isso? A pessoa ela tem que amar. Vamos pensar que ela teve um pai que foi realmente bruto, que abandonou. Sim. Ela precisa, para a vida dela, principalmente profissional, deslanchar, ela precisa amar o pai dela? O que é isso? Ótimo. Eu gosto de pensar no ser humano imaginando como se ele fosse um cristal. Cristal. Lindo. E só que por todas as coisas que a gente vivencia, por todas as dores, às vezes esse cristal tá meio sujo.
de barro, ou outras coisas. As coisas Que menos são as cheirosas. dores, que são as dores que a gente passa na vida e que a gente se fecha. Então, claro que eu não tô falando que um pai que abusa, que bate, que briga, que ele tá fazendo o certo. Tô falando que ele tá doente. Mas tem um cristal ali que tá Tá. escondido, entende? Então, quando eu falo de honrar pai e mãe, não significa que eu vou falar assim, nossa, que bonito, concordo com você e vou fazer igual. Mas eu poder olhar para esse diamante, olhar, porque tem alguma coisa de bom. E eu vim desse diamante. Então, eu trago para o meu coração, eu colocaria o respeito. Eu ter respeito. Respeito. Você me deu a vida. Não conseguiu me dar mais nada além disso, mas só a vida que você me deu. Então, eu não preciso conviver. Eu não preciso colocar no colo. Né? Não estou falando de concordar com o que a pessoa faz, mas de você poder ter a humildade e a compaixão de olhar para aquele ser humano. E ok, ele me deu a vida, ela me deu a vida. E ele tá no processo dele de cura. E aí eu saio desse lugar de vítima mesmo. Porque quando eu fico nesse lugar de vítima, eu tô perdendo força. E aí se eu saio desse lugar, não, eu tô dando um lugar para eles no meu coração, mas é nesse sentido, entende? Entendo, Não entendo. sei se ficou claro. A gente consegue trocar por um processo mais prático mesmo? Por exemplo, vamos pensar um rapaz que está com dificuldade de resolver sua vida profissional, ou mesmo do dinheiro, como você falou do outro, Sim. e a pessoa enxerga que ela precisa fazer aquela harmonia com o fluxo do pai. Sim. Só que ela tem muita raiva Sim. por ficar ao lado da mãe e ver tudo que ela passou para criá-lo. Sim. Que passos que essa pessoa pode dar para começar a quebrar esses muros que ela levantou? Sim, perfeito. Né? Porque às vezes a pessoa ela sabe que ela tem que fazer aquela harmonia, só que não tem dentro dela de onde Sim, tirar. sim. Eu vou falar como a gente faz, mas racionalmente não adianta. Tá. Eu costumo falar que você tem que ir para a técnica. É dentro da técnica, porque é quando a gente acessa a emoção. É se conectar com a emoção que vem do campo. Exato, para você se conectar com a emoção. Então, quando a gente vai para a técnica, dentro da constelação tem um momento onde eu deixo liberar essa dor. Essa dor tem que ser colocada para fora. Ela tem que ser expressa. Então, vamos imaginar se eu tivesse um copo cheio de areia ou barro e eu quisesse tomar água limpa nesse copo. O que eu tenho que fazer? Esvaziar primeiro, Esvaziar, né? eu tenho que limpar. Então, quando eu vou para uma constelação, tem um momento onde eu deixo a pessoa expressar essa dor. De que forma? Eu peço para ela escolher uma letra, escolhe uma letra. Qualquer letra, não importa a letra. E ela vai pensar no que ela quer falar. Ela vai se conectar com a raiva, com a dor, com a mágoa, Sim. com tudo. E aí ela vai falar essa letra. E se quiser pode gritar. Então em vez de ela produzir palavras, né, sons Sim. de palavras, ela só vai Só a produzir, mesmo com todo aquele conteúdo de raiva, Sim. mas só vai sair aquela letra. Só a letra. Eu não deixo ficar falando, senão ela se perde. Eu não deixo ficar falando. Eu conheço essa técnica, adorei. É muito legal, Adorei. é muito lindo. Porque senão ela vai se perder, ela vai ficar querendo contar a história Sim, e a sim. ideia não é essa. Então, dentro de uma constelação, ela vai estar diante da pessoa que ela sente raiva, né, que ela sente essa dor, e aí ela vai poder expressar, e isso é muito curador, porque você está colocando essa energia em movimento. A letra é só para colocar para fora. Claro, não, mas é bárbaro isso, porque é o que você Sim. falou. Senão você tem que ter uma coerência na narrativa da tua raiva, ou o que seja. Quando você só pega uma letra aleatória, você não precisa ter coerência. Sim. Porque na cabeça da gente não vem tudo junto. Vem tudo junto. Vem tudo junto. Vem tudo junto. Imagem de quando você era pequeno, coisa grande. Aí Sim. uma palavra, você não precisa elaborar. Sim. E aí você libera. E aí você se consegue perceber a reação do outro. Como o outro fica diante disso. Ou você tocando os representantes, se for no individual, ou você assistindo. E aí é muito forte, porque às vezes o outro não tem ideia que causou tanta dor. O outro nem sabia. O outro também está dormindo. Tá todo mundo parece que tá envolto todo na mundo. sua problemática. Sim. E não enxerga, né? Sim.
E aí, às vezes, o outro também não sabia. E aí, o outro também tem o mesmo direito. Eu peço pro outro escolher uma letra também. E pro outro expressar também a dor dele. Então, isso começa a trazer informação que a pessoa antes não tinha. Eu estou ampliando a visão dela, né? E aí, dentro de uma constelação, eu começo a puxar aqui a ancestralidade desse pai ou dessa mãe, essa pessoa que ela está com raiva, para começar a perceber como que era esse cenário, a sentir esse cenário. Então, muitas vezes, a pessoa não te dá algo porque ela não tem, porque ela não conseguia. Ou tem uma imagem que eles colocam muito no Instagram que eu acho muito interessante, onde tem a moça tá pedindo ajuda pro rapaz, que ele tá segurando ela, né, numa ribanceira para ela não cair, e ela querendo que ele puxe ela. Mas aí quando amplia a visão, ele tá com uma pedra, com uma rocha em cima dele, uma pedra que caiu em cima dele, ele Sim. não consegue fazer mais do que aquilo. Né? Então, muitas vezes a gente quer que o outro salve, que o outro cuide da gente, mas o outro tá mais machucado às vezes do que a Sim. gente. Então tem uma frase que o Bert fala e que eu acho forte, que são crianças cuidando de outras crianças. Crianças cuidando de outras crianças. E aí, às vezes, esse pai ausente, ele não teve força de assumir essa criança, porque às vezes ele está preso dentro da família dele, que tem uma mãe que é muito castradora, um pai que é muito castrador, que tinha alguma situação que o impediu, Sim. não colocando como vítima, mas olhando e entendendo o cenário. Quantas vezes a gente não tem medo de tomar uma decisão, Muitos, de muitos. assumir, Ainda mais né? nisso que a gente está falando de mudança de carreira ou profissionalismo. Muitas vezes, se a gente pegar o exemplo de artistas, por exemplo. Mas, eu era médico, larguei a medicina para fazer artes cênicas. Sim, É muito inseguro. sim. É um salto muito no escuro de uma coisa que tinha todo um estabelecimento de status quo que você tem que mudar. Sim, e tem uma das leis que é muito forte, que é quando a gente consegue ter esse entendimento para você tomar uma decisão de uma mudança tão forte assim, que é o pertencimento. Porque geralmente você está seguindo numa profissão que não era o que você queria, mas é o que a tua mãe quer, o que o teu pai quer, o que a família acha bonito. Então, para você se sentir pertencente, tendo lugar, tendo o direito de estar nessa família, você faz o que você não queria. E quando você percebe que você já tem o direito de pertencer só por ter nascido ali, aí agora eu tenho a liberdade para poder seguir no que eu quiser. Eu não estou aqui para salvar ninguém. Eu não estou aqui para fazer ninguém feliz, a não ser a mim mesmo. E aí eu consigo agora, honrando esse pai e essa mãe, do jeito que eles são, do jeito que eles puderam ser, para poder ter liberdade também de seguir no meu caminho. Então é muito bonito. A constelação É ela é muito linda. bonito mesmo, mas quando a gente fala das leis, coisas e tal, parece fácil. Não é? E não é porque requer movimentos muito fortes e muito profundos de dentro das pessoas, né? Sim, sim. Essas questões com o pai, com mãe, que tem desajustes ou tem muito julgamento, é bem complicado, É né? bem complicado. E você falou uma coisa que era interessante, a hora que estava conversando, de como escolher o profissional, né? Então, uma das coisas que eu falo muito para quando eu estou falando com os alunos, quando eu estou formando outros profissionais, o importante do profissional é estar neutro em relação a qualquer história, qualquer dor. A você não comprar a dor de ninguém. Não Porque escolher um lado vencedor, né? não dá para escolher um lado, é de você se colocar num lugar neutro, para poder olhar para todos os lados, sem julgamento. Quando o profissional ele se coloca nesse lugar de julgar, a pessoa às vezes ela não se sente à vontade de se abrir para tocar nessas feridas, que são feridas muito profundas. Então esse é um outro ponto também importante, da gente ter esse entendimento dessa roda da vida, que é um grande palco, né? Sabemos Sim. que somos seres antigos, muito antigos, já vivemos muitas vidas. Então, cada vida eu tô num papel diferente. Ora, nessa família eu sou a filha, daqui a pouco eu sou a mãe, daqui a pouco eu sou a avó, né? E então, assim, o quanto às vezes a gente também em outros papéis já errou.
E vai errar ainda. E vai errar. Porque vamos pensar que a espiral, ela sempre vai subindo. Então, uma coisa Sim. que deu certo aqui, que você venceu, às vezes num nível mais elevado, você Vai já ter não que dá mudar a conta. estratégia. É. E aí, joga a pedra, joga a primeira pedra, quem nunca... É. É um desafio de você poder aceitar o outro como ele é. Como ele é. E outro Mas é desafio que eu vou libertação. falar, que você acabou de levantar, aí, essa questão do ponto neutro. Sim. Esse ponto neutro do terapeuta, ele é muito importante. Porque eu percebo assim, vamos pensar que eu tenho uma dor muito forte, sei lá, com a minha mãe, com o tio, né? Um tio meu veio, me roubou, lalala. Sim. Aí você vem passar comigo, eu como terapeuta e você como cliente. Sim. Quando você fala uma coisa e aciona em mim, eu falo, fica de olho no seu tio, hein? Tio não é confiável, sem eu perceber. Sim. É muito comum a dor do terapeuta, ela interferir na terapia. Total. Por isso que é importante, na PNL a gente fala muito disso, né? Eu gosto muito da PNL. Todas essas ferramentas, elas se conversam. Que ela fala o seguinte, mapa não é território. Porque existe uma realidade objetiva e uma realidade subjetiva. A subjetiva é como eu e você, únicas, cada uma tem a visão daquela mesma situação. Então, quando eu vou atender, eu deixo o meu mapa atrás da porta. O que eu acho de certo, de errado, de bom, de ruim, eu vou deixar a minha história atrás da porta. Por isso a importância do terapeuta também se trabalhar. O tempo inteiro. O terapeuta, ele tem que se trabalhar. Então, eu tenho algo comigo que é assim. Se eu tô sentindo que eu tô de coração aberto, sem julgamento, eu atendo. Se eu perceber que em algum momento pegou alguma coisinha na minha história, eu paro de atender. E isso aconteceu uma vez na minha vida, né? Nesses mais de 20 anos atendendo, teve uma situação que eu fui atender, eu trabalhava numa clínica de hipnose aqui pertinho, e aí veio um rapaz que ele veio trabalhar... Tem tema que eu vou falar, tem tema Muito que forte. É bem forte, bem complicado. E aí, gente. quando ele falou isso, e eu parto do ponto assim, não importa. Hoje eu consigo trabalhar tranquilamente. Mas é só para poder trazer essa consciência, porque é importante. Se eu trabalho com pessoas e se eu estou percebendo que aquele tema daquele cliente está me incomodando, para. Você precisa trabalhar primeiro em você. Né? Não dá para eu trabalhar com o outro sentindo dor. E aí eu percebi que eu não estava neutra. Me veio uma emoção. Aí eu, educadamente, transferi ele para uma outra pessoa e fui tratar. E aí eu entendi o porquê. E hoje, para mim, agora é tranquilo. Nunca mais veio nenhum caso aberto. Sim. Né? Mas é importante. E quando a gente trabalha com pessoas, são todos os tipos de dores. São. Quando eu comecei a minha carreira, eu atendi durante 1 ano gratuitamente. E eu comecei a trabalhar numa clínica de dependentes químicos. A dor é altíssima. Nossa, pesado, né? E o clima é pesado, né? Muito pesado. E aí a pessoa que eu comecei a atender tinha ficado preso acho que mais de 9 anos. Tinha matado muita gente na cadeia. E eu atendi tranquilamente. Uma pessoa depois que veio para mim falou assim, Rose, mas você não tem medo de ficar com ele ali? Eu falei, claro que não. Ele tá me dizendo que ele quer melhorar. Não importa o que foi feito, não importa o que aconteceu. Se a pessoa tá querendo melhorar, eu tô aqui para o que eu tiver de ferramenta para ajudar. Então, esse é o meu lugar como terapeuta. Esse é o meu ponto neutro. Sim. Não julgo. Não importa o que aconteceu. Mas se em algum momento me incomodar, eu vou parar e vou trabalhar isso. Porque sempre tem alguma coisa. Então, dentro dessa minha história, foi essa vez que eu senti. E depois ficou tranquilo. Eu entendi. E consigo trabalhar com esse tema também, se preciso. E aí, provavelmente, assim, pelo que eu entendi, você não conseguiu, você se projetou na vítima. Sim. Agora, sim. imagina se você vai ajudar o causador. Sim. Como a gente tem que ter menos... A pessoa que foi, ele era o causador. Pega mesmo. Ele era o causador. Entendi. Mas tem que ter, a gente sempre fala, nossa, a pessoa é doente, ela tem que se tratar. Se todo mundo entra nesse lugar de projetador, quem é que vai ajudar essa pessoa a sair do ruim? Sim, é isso.
E é isso, e eu me coloco com o coração aberto mesmo. Já trabalhei muitas dores, muitas dores. Então foi esse caso. Ah, Mas que entendi. eu acho importante. Eu sempre falo para os meus alunos, de quem está trabalhando com pessoas, de parar para estar nesse lugar neutro. Eu preciso estar nesse lugar neutro. E eu gosto muito da compaixão, de ter essa compaixão. Não importa qual é a dor, o que fez, o que aconteceu. A partir de agora eu vou fazer diferente. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu? Mas se algo me incomoda, é uma dor minha. Então vai trabalhar. E aí eu trabalhei. Assim, quando a gente ajuda, a gente não sabe exatamente se a gente é o promotor da ajuda ou o receptor da ajuda, A gente aprende muito. né? Muito. É muito maravilhoso. E uma coisa legal que você está falando do não julgamento é a gente desenvolver a percepção do campo. Porque quanto mais você fica sensível ao que o campo te traz, menos você precisa julgar. Porque você não precisa entender o que está acontecendo, Sim. você pega direto no sentimento, né? É isso. Mas é isso mesmo. E o quanto mais você consegue ficar desse neutro e fora, sem julgamento, deixa o campo te mostrar, o campo te traz. Para quem É nunca lindo. acompanhou, como é que funciona? Tá. Assim, como que a pessoa entra em contato e começa a sentir? Porque já Sim. fala assim, ah, não, elas são bruxas, elas sentem as coisas. Mas não é bem assim. Muita Todos gente nós. que nem conhece a constelação, quando entra a primeira vez, fala, nossa, que interessante, dá Sim. para sentir. Eu brinco muito com os meus alunos que eu falo o campo, né? Porque o pessoal fala, Rose, o que você faz para abrir o campo? Quando o pessoal fica falando de campo, acho que a gente tem que dar uns 3 pulos. Uhum. E não, é o nosso natural. É. Né? Todos nós temos uma sensibilidade. Cada pessoa num grau, mas todos nós temos essa habilidade. Então é tão natural, né? Alguns exemplos para quem estiver assistindo perceber. Não acontece às vezes de você chegar no lugar e aí você fala, nossa, que lugar tá pesado, o clima tá ruim, não tá legal. Ou você chega e fala, nossa, que gostoso aqui tá de boa, né? Então você tá sentindo o quê? O campo, a energia daquele lugar. Então quando a gente vai para uma constelação, desde que a pessoa se sinta confortável, né, que ela se sinta acolhida, a gente vai acessar esse campo energético. Nós somos energia pura. Então, tem esse corpo físico, mas tem os nossos corpos energéticos. Então, a gente vai acessar esse campo naturalmente. Eu não tenho que fazer nada. Eu me colocar disponível. E aí, quando a pessoa vem para a constelação em grupo, então eu faço primeiro uma anamnese para poder entender o tema, saber um pouquinho sobre a história dela, bem pouquinho mesmo, só os pontos, né, que infelizmente, né, de dor, morte, tragédia, suicídio, Sim. acidentes, doenças. E aí, quem tiver o grupo de pessoas que não precisam se conhecer, de preferência não se conheçam, eles vão representar quem faz parte dessa história. Então vamos imaginar que a pessoa veio trabalhar esse tema, eu quero mudar de carreira e não consigo. Tá. Então eu vou pedir uma pessoa para representar ela. E o que é representar? Tá num círculo, quem quiser se disponibiliza, e aí ela vai colocar essa pessoa no centro, e essa pessoa só precisa estar tranquila. O que vier de sensação e sentimento. Se não vier nada, também tá tudo certo. E é interessante que quando às vezes a pessoa entra, ela fala, nossa, começou a doer minha perna. Nossa, começou a doer minha perna direita, não sei por que, eu tava bem. E aí quem ela tá representando tem problema na perna direita. Ou ela entra, tava feliz, tranquila, ela entra, nossa, comecei a sentir uma tristeza profunda. Porque não é dela, ela tá acessando esse campo energético. E aí tem todo um posicionamento, né? Então, uma para a pessoa, um para a carreira nova, uma para a carreira antiga, né? E depois eu vou puxar a ancestralidade para poder entender de onde está vindo. E nós vamos avaliar e entender a interação de um com o outro. Porque tem toda uma estrutura, né? Todo um estudo. E aí, conforme essas interações, a gente vai trazendo as frases e vai trazendo os movimentos. Então, na primeira cenário, a gente está percebendo o que está acontecendo. Como se apresenta? Como se apresenta. Trazendo as frases e os movimentos, eu estou mostrando, olha, se você fizer essa mudança, se você olhar por essa perspectiva, você vai ter esse outro resultado. E aí, através desse entendimento, dessa ampliação de consciência, é que acontece a mudança. Né? Então,
resumidamente. E pode ser com bonecos, que aí Pode ser com bonecos. a pessoa mesmo vai movimentando, vai sentindo todas as Sim, posições, porque exato, se né? você não tem representantes, você mesmo tem que dar conta A disso. gente usa o boneco. E claro, quando vem no presencial, a gente usa o Playmobil. Mas eu faço muito online também. E no online, aí a pessoa vai pegar o objeto que ela tiver na casa dela. E pode ser qualquer objeto. Almofada, pedra. Pedra, né? Teve um rapaz que eu falei que ele usou porquinhas, que ele era legal. mecânico, ele usou porquinhas, moeda, pode ser qualquer objeto. Porque eu só tô tirando o que tá aqui para trazer mais para um visual. E às vezes também eu posso fazer sem nada disso. Eu só vou conduzindo a pessoa mentalmente. Ela vai me falando e eu vou trabalhando todas essas posições. Então é muito bonito. É muito bonito. É lindo, porque ela mostra todas essas conexões, né? E a nossa responsabilidade também. Porque a mudança que eu faço aqui, eu estou interferindo, interagindo com todos. Com o campo. Com os que vieram antes e com os que virão depois. Então, Rose, conectando isso no nosso tema da mudança de carreira, se o teu cliente, por exemplo, ele quer fazer a mudança de carreira, mas ele está representando uma dor de um antepassado, ele vai se boicotar e não vai conseguir. Sim. Aquilo não vai para frente. Não vai. Enquanto ele não parar de representar aquela dor do geracional, Sim. ele não vai para frente. Sim, e é inconsciente, não é racional. Sim. Não consegue. Entre esses emaranhados, e isso é tão forte, tão verdadeiro, e que você consegue sair disso vindo numa constelação mesmo. Eu lembro quando eu comecei a estudar, eu falava assim, eu sou Santo Tomé. Eu sou muito Santo Tomé. Mas às vezes é bom isso, né? Eu olhava e falava assim, gente, que nada a ver, nem conhecia os avós, meus avós, avó. Como é que eu posso estar representando alguém? Mas aí quando a gente entra nesse campo, quando a gente acessa isso com os bonecos ou com as pessoas, você sente, vem aquela emoção que você não sabe da onde, né? Eu sou uma pessoa muito... Poucas pessoas já me viram chorar, eu não choro na frente das pessoas. E é muito engraçado que eu representando, quando eu comecei a estudar, né, que eu entrava como representante, vem aquela emoção, aquele choro que você não controla. Então você está acessando esse algo maior, esse inefável, Sim. que o Bert fala, não é? E que precisa ser visto. E aí isso é cura. Porque quando você que está tendo esse problema, porque está emaranhado, consegue olhar para isso, né? Você está se libertando e libertando esse antepassado também. Nossa, é importante isso, né? Porque às vezes a pessoa ela investe tanto, ela está investindo, ela quer 100% do que ela conhece, Sim. ela quer aquele novo caminho. Sim. Mas se ela está aí, a energia dela está olhando para trás, não é ela, está olhando para frente, mas a energia dela está olhando para trás, Sim. vem uma atrás da outra que aquilo não anda. Não anda, você fica preso. E é impressionante as conexões, as formas, as milhões de formas que a gente consegue se prender. Eu lembrei de uma situação de uma moça, ela estava na formação, e aí a gente fez uma constelação dela, mas que era para o relacionamento amoroso. Então a gente fez, chegou no pai, né? Chegou no pai, trabalhamos o pai e tudo mais. E aí, depois de um tempinho, ela veio conversar comigo. Ela falou assim, Rose, você não acredita, eu mudei a minha profissão. E não era o tema que a gente tinha trabalhado. Mas a profissão que ela tinha era a mesma profissão do pai. Então foi a forma inconsciente de honrar o pai, de estar próximo do pai. Quando a gente fez a constelação, ela conseguiu trazer o pai dela dentro do coração, livre agora. Você não precisou da profissão para aproximar honrar o pai. o pai. Ele veio direto. Ele já estava no coração. E aí agora ela estava livre para escolher o que ela queria. Nossa, livre é a palavra, é libertador. É libertador você poder viver a sua vida por você. Sim. Não para manter todo esse fluxo dos antepassados. E quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente está honrando? E quando a gente fala honrando, então vamos entender melhor. Às vezes é a forma que eu consigo trazer o meu pai ou a minha mãe para o meu coração. Inconsciente, mas também distorcido. Então, às vezes eu estou seguindo na mesma profissão. Às vezes eu estou seguindo na mesma doença ou na mesma dor. Nossa, pior ainda, né? Pior que a profissão ainda. Pior ainda. Então, eu conseguir trazer isso de uma forma agora equilibrada para que eu possa estar livre.
Eu não preciso fazer o mesmo que eles fizeram, eu posso fazer diferente. E eles vão receber o meu amor, o meu entendimento, do mesmo jeito. É muito bonita. Quando a gente olha a mecânica da sistêmica, ela é muito bonita. Sim, sim. Né? Porque Sou apaixonada, né? ela é muito profunda, né? Sim, e às vezes a gente chega em lugares que nem imaginava. Chega em situações que nem imaginava. E quando a gente... Pode ser revelado, por exemplo, segredo de família? Porque às vezes a gente pode estar vivenciando coisas que você nem sabe, né? Sim, é muito comum de acontecer também. Mas quando aparece, eu deixo como o segredo. Eu você até não fica investigando o que é. Não, eu até falo para a pessoa, não importa, porque aquela energia já foi vista, ela só precisava ser vista. Ela só precisava de um lugar ser trabalhado, né? Coloquei um representante para aquela energia, fiz o trabalho das frases, dos movimentos. Aquela energia agora já está harmônica, já está ok, ela pode seguir. Eu não preciso ficar caçando para descobrir qual é o segredo. Mas geralmente a pessoa vai procurar, vai perguntar, né? Mas tá tudo certo. Mas é um respeito também, não importa, Sim. né? Não importa o que houve, não importa o segredo. Ele foi colocado, ele foi visto, eu entendi como é que estava interagindo ali com o campo e foi solto. É porque tem muitas histórias que a gente não conhece e que vai se perdendo. Sim. Né? Vamos pensar um antepassado, um avô, um bisavô que não quis, ou uma bisavó. Nossa, o filho não era do bisavô, era de outro, Sim. e ninguém ficou sabendo. Isso Sim. vai emaranhando, né? Total. Porque o que vale é o pai genético. Os dois. Se já emaranhou, eu tenho que olhar para as duas linhagens. O genético e quem cuidou. Porque às vezes Todos nem o estão pai no campo. não sabe que é pai, que não é pai, né? Exato. Então, todos que estão envolvidos ali eu vou trabalhar, sendo de sangue ou não. E não é por acaso que a gente se emaranha naquela família, naquela história, naquela... Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê, né? E eu sem julgamento, tá tudo certo. Todo mundo aprendeu, todo mundo teve que fazer o que tinha que fazer ali. Em suma, então se uma pessoa ela tiver perdida, que seja da geração nova ou uma pessoa de outras gerações que queira fazer mudança de carreira, Sim. esse descontentamento, ele está mostrando algum emaranhado? Sim, total. Total. Quando a gente fala assim, qualquer descontentamento na vida, por que eu não estou conseguindo tomar a decisão? Por que eu não estou conseguindo fazer a mudança? Né? Então, ou tá ligado a algum trauma, algum medo, alguma coisa que aconteceu no passado, mas de qualquer forma tá relacionado a algo ou a alguém. Então, é esse emaranhado, não tem jeito. E quando a gente fala emaranhado, às vezes parece que é uma coisa, né, muito ruim para aquela pessoa. Isso. Explica pro pessoal, por favor, o que é um emaranhado. Todo mundo tem. Todo mundo, né? É como se tivesse um fiozinho, estamos todos conectados. Todas as pessoas, os amigos, as pessoas do trabalho, as pessoas da escola, todos. E aí é esse fiozinho que está conectado. É como se fosse a teia da aranha. Tá. Quando você toca na teia, ela reverbera pro todo. Sim. Então, se eu tô querendo fazer algum movimento na vida que eu não tô conseguindo, é porque esse meu fiozinho tá preso aqui a alguém. Tá segurando em alguém, tá emaranhado, que a gente fala energeticamente. Mas é a parte emocional. Quando a gente fala desse emaranhado, é a parte emocional. Então, são as raivas, as mágoas, as culpas, né, os julgamentos que a gente tem. O julgamento é muito forte, Total, né? me prende ao outro completamente. E te coloca no nível maior, né? Porque se eu te julgo, eu sou melhor que você. Então eu tô te olhando de cima para baixo. E aí quando você faz isso, energeticamente, o que acontece? É como se a vida falasse assim, tu tá achando que isso é bom? Você tá julgando que você acha que isso é melhor. Então tô aqui, ó, carrega o peso. Dá pra você. Carrega o peso. Né? E aí você começa a puxar as dores do outro. O peso do outro. Você vê que nas traduções mais antigas diz que se você julga, você puxa o karma da pessoa. Total. Né? Obsessão mesmo. Os obsessores falam, bonita. Você sabe lidar? Vamos ver. Então vamos ver se aguenta mesmo. Mas é isso. É isso. Então, por isso é de se colocar nesse lugar de humildade, né? Quando falou desse rapaz que a mãe era andarilha. Sim. Cara, que forte isso. Eu me coloco humilde
diante da tua história, Que diante da tua desafiador, dor. né? Você Total. vê. Porque a figura da mãe e do pai, eles são os maiores. Sim. Né? E aí, se está numa condição de rua, né? Numa condição de morar na rua, dá dó. E Sim. não dá para ter dó de pai e mãe. Não, olha, não, olha que coisa doida na cabeça. Não, e é o respeito mesmo. É um desafio gigante. Gigante, gente. Ainda com mãe, é gigante. Gigante, porque a gente quer salvar. A gente quer cuidar. Mas quando a gente para pensar na nossa história, quantas vezes, até mesmo a gente conscientemente, às vezes a gente está passando por alguma dor e a gente sabe o caminho para sair daquela dor. Mas a gente ainda tem que viver aquilo. A gente escolhe, não é? Às vezes vem os amigos e falam, não, sai daí, faz isso, vem por esse caminho. Você fala, não quero. Deixa eu aqui com a minha dor. Né? Mas então tem algumas... é o tempo de amadurecer. Tem coisas que tem que ir até a última consequência, para depois você não olhar para trás e falar assim, ai, talvez se eu tivesse testado mais um pouquinho teria dado certo. Sim, isso. Então é respeito pelo tempo do outro, pela história do outro. Dá trabalho. Viver dá trabalho. Dá trabalho, porque a gente quer cuidar. Eu lembro, tinha uma amiga que ela sempre falava isso pra mim, porque agora eu já melhorei bastante. Mas sabe aquela história de você ver a velhinha, você quer atravessar a velhinha? Você quer atravessar a velhinha, mas às vezes a velhinha não quer ir pro outro lado. O caminho que ela tá indo dela é aquele. E você quer ajudar. Então é o grande desafio. Né? E aí um grande entendimento, né, da PNL, quando a gente fala do mapa não é território, é o que eu acho que é melhor para mim, não é o que é melhor para o outro. Cada um tem seu próprio caminho, seu próprio entendimento das coisas, né, Rose? E por isso que a gente tem tantas guerras, porque falta isso, falta esse respeito pelo outro. E pelo diferente. Pelo diferente. Né? Não tem que ser igual, porque eu acho que passa pela coisa da gente reconhecer o mundo. E às vezes a gente não entende, porque não tem ressonância, não tem dentro de você igual aquilo. Sim. E é respeitar o diferente só pelo diferente. É isso. E o desafio, às vezes, porque a pessoa, quando a gente fala do respeitar, às vezes eu falo dos alunos, né? Eles confundem muito. Que eles não querem respeitar porque eles acham que respeitar é concordar. Respeitar não é concordar. Eu não preciso concordar com o que você está fazendo. Mas eu não vou interferir no que você está fazendo. Eu te dou a sua liberdade para você fazer. Desde que você não esteja me prejudicando. Claro. E não esteja prejudicando outras pessoas. Entende? Então, às vezes tem essa confusão desse respeitar. Não significa que eu vou fazer o mesmo. Mas vê, você falou, desde que não esteja machucando nem a mim nem aos outros. Mas até aí entra julgamento. Que vamos pensar que uma pessoa nunca viu um médico trabalhar. Aí ele entra numa sala de cirurgia e vê esfaqueando outra pessoa. O mapa, né? É isso. Eu vou enxergar como uma agressão, mas ele é um médico que estudou para fazer uma cirurgia. Então, muitas vezes a gente não tem nem respaldo. Discernimento. Você não entende mesmo. Perfeito, e é isso. Então, olha a delicadeza que estar nessa vida. Muito, muito, gente. É uma delicadeza da gente poder estar A gente vai errar muito ainda, só garanto. E faz parte. Só garanto que eu vou errar muito ainda. Só sei que nada sei, né? E essa beleza, eu sempre falo para os alunos, me dá o chicote. Porque a gente fica com o chicotinho, errei, fiz errado. Principalmente na gente. Faz no outro, mas faz na gente também. Então para. Qual é o nosso objetivo de estar nesse planeta? Se experienciar. Errar. É isso. E arranjar outros caminhos. Errar e arranjar. Quando me falaram isso, me deu um alívio. E é verdade. A gente está aqui para se conhecer. Até onde eu consigo ir? Até onde eu desenvolvo? Até onde eu cresço? Experienciar esse mundo com essa natureza, com toda a diversidade que tem. É isso. E faz parte. O errar faz parte. Faz parte. E é assim que a gente aprende, a gente acerta. Assim que a gente aprendeu a andar, a falar. Então... vamos pro amor. E Rose, fala para mim, você tá com um curso, o que tá rolando agora na sua agenda? Tá, perfeito. Aproveita para falar pro pessoal. Eu tenho algumas frentes. Então eu faço os atendimentos individuais com a constelação, que daí sempre é um tema bem específico, e eu trabalho com os processos de mudança comportamental e emocional, que são incríveis, né? E que eles vão levar geralmente de
6 a 10 sessões, que sempre é bem direcionado um tema. Então tem esse trabalho individual, trabalho com as constelações em grupo, que vai ter uma agora dia 26 de abril, já com os elementos xamânicos. Ai, que ajuda que é maravilhoso. A limpar o campo, né, Limpa Rose? o campo, equilibra, é muito mais tranquilo, né? Gostei bastante. E eu tô com uma formação em PNL que tá no forninho, que daqui a pouquinho ela já sai. Eu ainda não tô com a data, Não faz mas eu tô mal. ali preparando O e pessoal logo, vai te logo... acompanhando no Instagram e geralmente a gente vai divulgando, né? Perfeito, perfeito. E que tá linda. Já tá aqui, ó. Só pra falta esse agora primeiro eu semestre achar a ainda? agenda. Eu quero pra começar no máximo em julho. Ah, então tá aí. Máximo em julho. Tá pertinho Tá já. pertinho. Ai, do jeito que tá passando, tá pertinho. É rápido. Ai, Rose, obrigada, obrigada. Gratidão, Te ver de gratidão, novo gratidão. e ter você aqui no canal. Que rico te receber aqui em casa, da gente Obrigada. conversar, de poder compartilhar tudo isso. Gratidão. É legal, são muitas experiências, né? Muita caminhada e muita gente tocada ao longo do caminho, né? Sim, é lindo. É lindo. É isso que me motiva a fazer tudo que eu faço. A estar sempre estudando, buscando mais e é isso. Ai, muito obrigada, Gratidão, querida. gratidão. Obrigada gratidão. a todos que acompanharam. Boa semana a todos e até a próxima semana. Beijo, Tchau. gente. Tchau.